Meu nome é Marilda Leôncio. Meus pais, Antônio Leôncio Filho e Maria das Dores Freitas Leôncio. O meu pai era agricultor. Eu falo era porque ele já é falecido e foi uma pessoa assim, muito importante aqui na comunidade Miragaia, porque ele foi uma pessoa da igreja vicentino, uma pessoa que lutou com toda a humildade para fazer a diferença dentro da comunidade, sendo uma pessoa que é lembrada até hoje pelo papel religioso que ele exerceu aqui comunitário. Minha mãe, ela nasceu aqui, mas ela também, eu tenho muito orgulho de falar que ela aposentou aqui como servidora, que antigamente falava serviçal da escola. E eu cresci ajudando a minha mãe a limpar as cadeiras que os meus amigos sujavam e eu brigava com eles. E aqui ela aposentou, né? Mas ao século, eu nasci na cidade de Ubá, minha família é daqui, eu nasci em Ubá, mas aos 7 anos os meus pais retornaram para cá, né? Minha mãe trabalhando, ela tinha que ficar na casa de conhecidos, porque não tinha onde ficar. Nessa época o Miragaia não tinha transporte público, né? E aí eu voltei para cá, voltei para Miragaia com 7 anos, estudei aqui na Escola Coronel João Ferreira de Andrade, fiquei aqui nessa escola até a 8ª série, a antiga 8ª série, e foi aqui que começou todo aquele desejo do serviço, de se entregar para o outro, porque desde os 12 anos eu já comecei a trabalhar nos serviços da igreja, né? Comecei a trabalhar nos almoços da igreja, nos eventos, sempre sendo o caixa. Então, como muito nova, eu tive uma responsabilidade muito grande de representar uma esfera da nossa comunidade aqui, seja na igreja ou seja na escola, porque na própria escola acabava que a gente era referência. Por exemplo, para fazer um teatro, junto com a Emater, eu que estava junto, organizando, eu que participava. Então, desde cedo, suscitava o desejo de poder ajudar o próximo, de poder levar para a nossa comunidade quão importante é cuidar da nossa água, do nosso meio ambiente. Na época, a gente fez um teatro sobre o filtro de barro, qual que era a importância. Então, assim, uma coisa que me marcou muito e que eu guardei para a minha vida toda. Mas eu queria estudar, eu tinha o sonho de estudar e aqui já não dava mais. Então, com 14 anos, eu voltei para Ubá. Sempre morei com meus avós paternos, na época que eu fiquei em Ubá com a minha mãe. E fui morar na Grota. Eu gosto de falar porque antigamente a Coab era conhecida como a Grota da Coab. Também não tinha calçamento, era terra, mas eu precisava estudar. E aí fiquei longe da minha família aqui, mas sendo cuidado por aquela que também me criou, que foi a vovó Marieta e o vovô Juvenal, que eu gosto de falar que foi um dos melhores funcionários da construção de ponte da Secretaria de Obras da nossa prefeitura. Então, assim, esse filho para fazer com muita maestria aquilo que a gente gosta, eu falo assim, que a gente nasce de família, a forma que a gente é criada, a gente pode perpetuar aquilo que pra gente tem valor, sabe? E dali eu fui estudando, estudei, me formei em segundo grau no Levindo, e graças a Deus, no ano de 2002, eu passei, né, no vestibular federal na Universidade de Viçosa, e fui embora para Viçosa. Por lá eu fiquei 5 anos, voltei com 2 graduações, trouxe 2. As pessoas falavam aqui que eu fui buscar meu diploma, né? Que normalmente quando você sai de casa, a mulher, ela não vai estudar, ela vai arrumar filho. Eu falo que os meus 2 filhos, o meu maior orgulho que eu trouxe de Viçosa, está na parede da minha casa, que é o meu curso, o bacharel em Economia Doméstica e a minha licenciatura em Educação Infantil, né? E aí eu voltei para o bar, fui lecionar, descobri o amor que eu tenho de lecionar, cresceu aquele desejo de lecionar, foi o que me manteve desde que eu voltei de Viçosa e me inseri aqui na cidade, porque quando eu falava em que eu me formei em Economia Doméstica, o povo assustava. Mas que curso é esse? O que você pode fazer? Então, a minha busca para manter a minha sobrevivência, eu já não podia mais depender dos meus pais. Foi o quê? Dar aula. Eu tive o prazer de voltar e dar aula nas escolas para qual eu estudei, eu passei. Então, eu lecionei biologia no Levindo e em várias outras escolas. Mas o que eu queria mencionar foi aquelas que fez um diferencial na minha vida. Foi no Levindo e aqui na escola de Miragaia, por onde eu passei praticamente 8, 7 anos da minha vida sentadinha ali aprendendo. Só que chegou um tempo que vai ficando difícil, né? Você continuar se você não é apto para aquela disciplina. E é lógico que eu queria também ser reconhecida e contratada com o curso que eu tinha. Mas não era ainda o momento. Eu fui contratada
e fiquei no Hospital Santa Isabel por mais 7 anos. Foram 7 anos de aprendizagem, foram 7 anos de sabedoria, e foi um setor que era cursos hospitalares que me deu a possibilidade de fazer minha 3ª graduação, porque eu queria ter segurança daquilo que eu estava fazendo. E a área contábil não era a minha área, mas eu tive oportunidade. Se você conseguir, você fica. E eu fiquei por 7 anos ali, tenho certeza que eu agreguei muito para o setor, mas muito mais eu trouxe para mim. Muito mais sabedoria eu trouxe, tanto que eu fiz várias palestras na faculdade, na Unifagoc hoje, falando de cursos hospitalares, porque até então é o único TCC que tem naquela biblioteca que fala de custos para prestador de serviço, porque todos os custos são para a produção. Então todo mundo vai para a fábrica fazer o custo de produção, e o meu era custo de prestador de serviço, que não tinha bibliografia, muita bibliografia. Então essas oportunidades eu tive, fiz MBA também pela Fagoc, mas tive a oportunidade também depois de ser contratada em um outro hospital, que é o Hospital São Vicente de Paulo, que fiquei por quase 2 anos, e lá eu entrei como economista doméstica. Eu tinha uma equipe de 40 colaboradores, eu era coordenadora da higiene e limpeza e da lavanderia. A gente falou hotelaria hospitalar, né? A proposta é você levar para um hospital o serviço de hotelaria. E aí foi o que mais me fez amadurecer, porque gerir 44 pessoas diferentes, ser líder, liderar, é muito difícil, mas ao mesmo tempo é muito fácil quando você faz isso em coletividade. Eu aprendi na minha vida inteira que não é só nascer líder. Se você não souber usar essa liderança em coletividade, que é o que a gente fala que a gestão social faz, não vai adiantar. Não se faz a gestão social, não se faz a liderança com uma pessoa, se faz com um grupo. E eu falo que ali foi a minha escola em coordenar, foi a minha escola em direcionar e também amparar aqueles que me procuravam ali para poder dar continuidade na vida deles, o que eles tinham que fazer. Assim, trabalhei com muita coisa social. Então elas não eram só as minhas colaboradoras, eram parceiras de uma vida, a gente caminhava junto nas dificuldades de cada um. Olha, primeiro, não dá para falar do serviço público se eu não voltar lá atrás e lembrar que se eu não tivesse a minha graduação em economia doméstica, eu jamais seria hoje servidora pública na área que eu sou. E eu só consegui me manter na universidade por causa dos meus pais e dos meus irmãos. Porque eu sobrevivia na época com R$50. Eu tinha uma passagem que a prefeitura fornecia, 2 passagens por mês, que era quando eu vim em casa. E para ajudar, né, que eu precisava do xerox, ou eu virava a noite inteira na biblioteca. Precisei vender coxinha, então eu fazia coxinha aqui na minha casa, levava para Viçosa para lá fritar e no sábado bater de alojamento em alojamento e vender. Então eu não poderia falar que eu chegaria no serviço público se eu não tivesse passado por tudo isso. E em 2014, né, foi publicada, eu fui convocada. Hoje eu estou lotada no setor do PROCON, e eu gosto de falar que a minha graduação, o meu curso me possibilitou a ser específica do PROCON municipal. Né? Eu sou funcionária pública lotada no PROCON, especificamente para o PROCON. O meu curso, a minha atuação foi criada para ser feita daquela forma. Então hoje eu estou gerindo um núcleo que chama NAS, Núcleo de Atendimento ao Consumidor Superendividado, porque hoje o superendividamento ele é uma doença não de Ubá, não de Miragaia, não do Brasil. Ele é uma doença mundial e que tem que ter um tratamento todo diferenciado. Então, o meu maior orgulho é poder receber no meu setor pessoas que estão passando por diversas formas de vulnerabilidade social, pessoas que chegam ali com a cabeça baixa porque a dignidade deles estão ferida. Porque muitas das vezes a dificuldade financeira não é só no bolso, não afeta só o bolso, mas afeta o núcleo familiar. São muitos pais que chegam lá e falam: o que eu vou fazer? Meu casamento está acabando porque eu tenho que pagar conta, eu não consigo trabalhar. São os idosos, que 90% dos meus atendimentos são com pessoas idosas, que são arrimo de família, que sofrem abuso financeiro. Então não tem como não ter orgulho do que eu faço. Eu amo o que eu faço, eu sou grata a Deus pela oportunidade de estar onde estou,
E aquilo que eu falo, eu não estou ali por acaso. Lógico que eu tive que me preparar, pois nada é por acaso. Eu tenho orgulho de ser mulher. Por quê? Primeiro, que eu nasci numa sociedade totalmente seletista, preconceituosa, machista, onde eu tive que crescer e ser um diferencial onde quer que eu fosse. Seja na igreja, seja na escola, seja nos movimentos comunitários. O respeito, o respaldo que eu tenho hoje foi porque eu consegui mostrar o poder que nós mulheres temos e que nós ainda podemos chegar muito longe, porque essa sociedade, ela vai definhando a gente. Então, eu tenho orgulho sim de ser mulher e ser mulher negra, porque muitas portas foram fechadas para mim no decorrer dos meus 43 anos de vida, porque não somente ser mulher, eu ainda tinha outra característica, era negra. E não adianta falar que não existe isso, que preconceito não existe, racismo não existe, quando você não sente na própria carne, na própria pele. E, para mim, a luta, não só por mulheres, não só por mulheres negras, mas todas aquelas esferas da população, da sociedade, que ficam à margem da sociedade, eles vão sendo jogados à margem, são vulneráveis por ser a parte menor da relação e ainda trazem consigo várias outras características por isso. Tenho orgulho grande no meu coração por ser miragaense, a gente fala miragaense de coração. Primeiro que é o berço da nossa água. A nossa água, apesar de toda a situação que a gente vive, é a água que me sustentou. É a água que sustenta o meu filho de 4 anos. É a água que eu faço todas as coisas como dona do lar na minha casa. Então, para mim, é um orgulho muito grande saber o que é essa água que sai daqui do distrito de Miragaia, uma zona rural, não muito vista ou reconhecida pela sociedade de uma forma diferenciada, a não ser quando se traz essa questão do meio ambiente, é a busca, mas Miragaia tem muito, muito mais coisa para oferecer. Então, Miragaia é meu orgulho, aqui é meu abrigo, aqui é meu porto seguro, aqui que eu estou desde os 43 anos fazendo a diferença onde eu posso fazer. Foi aqui em Miragaia que me deu a oportunidade de exercer mais uma vez essa característica de liderança e de coordenação, porque hoje eu estou não só presidente da igreja, como também do centro comunitário. Então, eu consigo viver em 2 esferas totalmente diferentes. A política, que é o centro comunitário, e o religioso, que é a igreja. E você fazer essa conexão, em um momento é muito difícil. Mas a gente começa a trabalhar de uma forma que uma esfera fecha na outra. E a gente começa a ver os resultados chegando. Então, estar aqui, poder fazer a diferença aqui, poder ajudar os meus conterrâneos em Ubá, nos atendimentos que muitas das vezes são oferecidos pela prefeitura, para mim, eu não tenho como expressar. Não tenho. Ser o nome que eles escutam quando falam, quando eu represento o PROCON, mas eu falo é Maria de Miragaia, isso enche os meus olhos, afaga o meu coração, porque quando eu fui estudar em Ubá, eu fui porque não tinha como ir, não tinha transporte coletivo, era amassar barro, e eu queria estudar. Eu abri mão de estar com meus pais para poder morar em Ubá e estudar. E aqueles que não podiam ficaram aqui sem até hoje poder ter uma oportunidade de voltar para a escola. E ser funcionária pública me deu uma possibilidade que eu vou ser grata por toda a minha vida. Trabalhar com conselhos municipais deliberativos. Hoje eu faço mais de 4 conselhos e todos eles são deliberativos. Se eu não tivesse entrado no serviço público, eu jamais saberia ou conheceria o que é um conselho, como que ele é criado, a importância que ele tem na sociedade. E desde então eu não mais saí. E eu gosto de falar muito do conselho que eu comecei quando ele nasceu, que é o Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa. Então, em 2015, surgiu o conselho, foi efetivada a primeira diretoria, na qual eu fui indicada por uma amiga de escola que conhecia a minha competência, a minha responsabilidade e liderança como presidente. E ali na hora, naquele fórum de abertura, eu falei, eu nunca participei de uma reunião de conselho, presidente, como que eu vou me portar, como que começa uma reunião? Maridinha, você dá conta. Eu estou dando conta até hoje.
Então, tem 8 anos que eu estou na diretoria, na frente do Conselho Municipal do Idoso. Fui reconduzida por unanimidade, de novo à presidência. É um conselho que eu levo com meu coração, porque ele veio agregar todas as necessidades de 90% dos meus atendimentos PROCON, que são idosos. Eu atendo 90% idosos que estão feridos, idosos que estão sendo abusados financeiramente, idosos que têm abuso físico, violência física, emocional. Então, lutar por essa parcela da população, poder defender os direitos deles, isso para mim é maravilhoso. E ainda eu continuei nos movimentos aqui desde os 12 anos. Como eu já disse, eu estou na catequese e dali nunca mais saí do serviço da igreja, a gente mudando uma coordenação, porque a igreja é feita de pastorais, então você fica em uma pastoral, aprende sobre uma coisa específica, passa para outra, e juntamente agora com a presidência do centro comunitário também, que tem aberto muitas portas, né, e muito conhecimento. Mas poder falar ainda do conselho é poder falar de todas as possibilidades que a gente pode trazer para o nosso município. Eu falo que um dos conselhos que eu quero estar nele até envelhecer, que é esse do idoso, é porque o nosso município precisa criar políticas públicas para os nossos conselhos, para os nossos idosos. Então, lutar por direitos. Se a gente não tem um amparo legal, que é as políticas públicas, a gente se perde. Então, o meu maior orgulho é de ser conselheira e o meu desejo é que o nosso município seja referência em atendimento à pessoa idosa. Eu sou casada, estou completando 9 anos, essa próxima semana de casado. Falar em casamento é falar dos sacramentos da igreja, e o matrimônio é um dos 7 sacramentos no qual o meu pai, como eu já falei, uma pessoa muito religiosa e diferenciada que foi na comunidade, criou eu e os meus irmãos na fé, no serviço da igreja. Então, para nós, todos os sacramentos, todos os dogmas da igreja, todas as leis da igreja é muito importante. Permeia todas as minhas decisões. Ser religiosa, ser cristã, viver do evangelho, para nós é muito importante. É muito importante fortalecer os vínculos, os laços em família. E a família ela só vai ter vínculo, só vai crescer quando a gente conseguir juntar isso numa espiritualidade acima daquilo que a gente acredita. Então hoje eu luto como coordenadora que eu fui da pastoral familiar e dos noivos, porque eu sempre falei, é difícil, casamento é difícil, mas é um dos sacramentos que mais nos ensina a amar e perdoar. Porque você conviver com uma outra pessoa que não cresceu com você, que não tem os seus valores, mas que você vai viver o resto de uma vida toda. Então, para mim, valores, crenças são coisas muito importantes e que é o pilar do matrimônio, pilar de uma família. Eu admiro muito quem cria filho sozinho, eu admiro muito quem quer criar sozinho, mas o conjunto familiar, a constituição familiar, que hoje é feita de várias formas, né? Família é formada por vários núcleos diferentes, mas mesmo sendo gêneros diferentes, tem que se construir solidamente, tem que ser sólido, porque senão perde sentido. Então a importância que eu tenho na família é toda a importância e a crença que eu recebi quando eu vi o mundo, que foi a crença que os meus pais me deram. Tenho uma ânsia como mãe, como filha, como mulher, de ver um futuro lá na frente, um futuro próximo, um mundo, uma sociedade que nos receba como uma mãe recebe um filho, pensando em todas as necessidades de um filho. Então, uma sociedade que pense nas necessidades daqueles que não têm acesso à educação, a uma saúde digna, aquela mãe que pega o seu filho no colo e corta barro com febril para levar ele para um hospital, para um atendimento médico, para levar ele para um posto de saúde e não ter um médico, a um transporte coletivo digno, com ônibus dignos para poder receber os usuários. Mesmo nós temos berço da água, nós não temos uma água digna que merecemos aqui no distrito de Miragai.
Então, o que eu sonho é a acessibilidade para os meus idosos, para os nossos cadeirantes, né? Para todos aqueles que têm uma dificuldade de mobilidade, que muitas das vezes não são lembrados quando se cria um projeto. Então, eu creio, eu tenho fé, eu tenho esperança. Por que eu tenho esperança? Porque Deus me deu, por uma segunda vez, a chance de ter vida. E há quase 1 ano e meio atrás eu passei por um acidente, perda total do meu veículo, então não era nem para eu estar aqui. Mas o que Deus deixa sempre, todos os dias no meu coração, eu não te deixei viva por acaso. Eu sempre perguntava por quê e não entendi. E hoje eu sei, é por esse desejo de lutar por essa comunidade, o distrito de Miragaia, que eu amo, que eu cresci e no qual que eu vou levar no peito, sendo uma miragaense de coração.